Excelsior! Fala galerinha, beleza? Voltando aqui com as resenhas da Chumbrega Press. Sou o Gabriel, não sei se eu falei no outro vídeo meu nome, vulgo Mr. Chupress. Hoje eu vou falar de um quadrinho que eu gostei bastante, que é esse aqui, Mortadelo e Salaminho, o Sulfato Atômico. Vou citar também algumas outras obras que tem a ver com esse período histórico e também do gênero infanto-juvenil que o Mortadelo e Salaminho é. Antes de começar a falar um pouco do quadrinho, eu queria falar um pouco do contexto histórico e porquê da thumb do vídeo, né? Eu acho que a gente vive um momento, né, que eu aqui vejo bastante aqui no Brasil, que os quadrinhos são vistos como algo que parece que não se pode falar que é uma mídia infanto-juvenil, que foi pensado para as crianças. Eu acho que a gente vive num momento, eu acho que isso já tem algum tempo, de que a gente tenta mostrar que o quadrinho é algo adulto. E eu discordo bastante disso. Eu acho que, beleza, a gente pode tratar de temas adultos, mas eu acho que principalmente o que ele foi pensado e como ele foi pensado inicialmente tem muito a ver com a visão que muita gente tem que o quadrinho é uma mídia mais infanto-juvenil. E eu não vejo problema nenhum disso. Eu acho que sim, a gente pode dizer que as pessoas estão erradas. O quadrinho não é só algo infanto-juvenil, mas também eu não tiro a razão e nem o porquê das pessoas não enxergarem isso. Porque o quadrinho sim começou sendo pensado mais como uma mídia infanto-juvenil, né? Então, se a gente pegar o começo dos desenvolvimentos de quadrinhos, a gente pode começar, por exemplo, com o Yokin, com algumas charges, com ilustrações de livros infantis. Tudo a gente começa a ver como que o quadrinho é intrínseco à produção infanto-juvenil, literária, jornalística e também com o desenvolvimento do quadrinho. Como eu disse, o Yokin e o Yellow Kid são exemplos de quadrinhos, né? O Yellow Kid e também o Little Nemo, né? De quadrinhos que sim tem um tom diferente, mas que foram pensados primeiramente como uma mídia para crianças. Começando a pensar na arte sequencial, a gente vai lá para o começo do século XX, com o desenvolvimento das primeiras animações, o crescimento da Disney e de algumas outras companhias de animação que eram exibidas em teatros, bem comum isso, e juntamente com isso a indústria dos quadrinhos começou a surgir, muito entrelaçada à produção para o infanto-juvenil. Tem um quadrinho muito interessante que eu não achei, eu tenho ali, que é o Boulevard dos Sonhos Partidos, é um quadrinho de 2017 da Todavia, que ela conta um pouco da história da indústria de animação, sobre os problemas das pessoas que produziam animação, né? E tudo isso começa já a mostrar essa propulsão de ideias, como o cara que produzia em massa a animação, como estava entrelaçado na produção de quadrinhos também, a produção de charges. Ver de outro lado, com isso acontecendo nos Estados Unidos, começou a exportação desse tipo de arte para os outros países, mas esses países não tinham a mesma produção cinematográfica e de animações que os Estados Unidos. Então a gente começa a ver, por exemplo, na Europa, começar primeiro as primeiras antologias, os primeiros suplementos que também saíram dos Estados Unidos, ganhar muito sucesso e popularizar alguns personagens.
Acho que aí a gente começa a pensar um pouco no quadrinho da BD europeu e europeia infanto-juvenil, que é essa época já um pouco mais dos anos 30 para frente. E outras artes também nesse formato de antologia, nesse formato de suplemento, que eram quadrinhos de uma página, né? Um exemplo desse quadrinho de uma página que eu gostaria de trazer não é exatamente um gibi europeu, mas é o Príncipe Valente. O Príncipe Valente, que é uma mídia produzida nos Estados Unidos, logo um quadrinho que era de uma página. Por que eu trouxe? Porque o Príncipe Valente ele mostrava já nessa página um formato que a gente vê muito já nos álbuns europeus, né? E eu acho que isso levou para algumas produções já quando, por exemplo, quando o Tintin foi refeito já como álbum, depois das tiras em si, esse formato mais de suplemento em que os quadrinhos eram de uma página, nesse formato aqui que eram 4 tiras, da forma horizontal por 3, 4 verticais. Isso no álbum europeu é bastante comum e começou a ter um modelo de contar história que lembra muito a animação, né? Aqui do Mortal Kombat você vê que segue muito esse formato aqui do Príncipe Valente. Então a gente começa a ver essa propulsão, essa formação desse mercado, junto com o de animação, junto com o mercado americano de formação de quadrinhos, e sempre baseado em aventuras vindo dos quadrinhos, vindo da animação, como dos quadrinhos a gente pode falar do Príncipe Valente, Terras Piratas, e vários outros quadrinhos que surgiram na época, Família Buscapé, vários outros quadrinhos, e todos eles com uma temática mais infanto-juvenil, alguns com uma temática um pouco mais adulta, mas nunca sendo tão essa barreira do infanto-juvenil que uma criança não pudesse ler, entendeu? Eu acho que é mais isso. E aí, depois desse período, começa a surgir esse mercado infanto-juvenil de suplementos e antologias, começa a surgir os super-heróis, começa a formar uma indústria. Na Europa também começa a ter também mais uma vazão além desse mercado que começou a ser formado também com Asterix, com o Lucky Luke e outras obras, a ter uma evasão para uma arte, eu acho que até no Japão a gente pode falar também, uma arte mais urbana, uma arte mais de massa. Eu acho que tem muito a ver também com a propagação das animações em larga escala, produção maior, e aí o quadrinho começou a se tornar uma mídia mais ampla, né? Começou a se tornar uma mídia que é utilizada no underground, a gente pode dizer. Começa a surgir as Zap Comics, começa a surgir na Europa Metal Hurlant, Moebius, os quadrinhos de faroeste, mais com pegadas mais adultas, né? Os quadrinhos de faroeste já existia, esse comics, tudo, mas agora com uma pegada mais adulta. Isso vai transformando a indústria em algo que eu não quero dizer, transformou os quadrinhos adultos, claro, transformou nessa propulsão de ideias, mas eu acho que ela não transformou sim o quadrinho do jeito que a gente pensa. Isso foi acontecer um pouco mais para frente, quando esse movimento do quadrinho como forma de produção em massa, de massificação de público, começou a cair muito, e aí as produções começaram a evoluir para algo diferente, algo que começou a se ver como quadrinho é feito para o público que antigamente lia quadrinho. E aí que eu acho que a gente se perde um pouco nessa comparação do quadrinho como forma de arte adulta. Para mim, os quadrinhos eles nunca deixam de ser algo infanto-juvenil.
Eu acho que isso é uma parte das críticas, por exemplo, do Alan Moore, quando ele critica o quadrinho. Ele vê desse jeito a indústria e começa a ter uma romantização pelo que era do passado, uma visão meio errônea de como a sociedade é, e as pessoas começam a ver o quadrinho como uma forma de arte adulta, mas que não é profunda, não traz nada. E é por isso que eu acho, assim, no meu ver, que sim, quadrinho também é feito para adulto, como eu falei. Surgimento dos quadrinhos undergrounds, como de massificação, de ideia, uma forma de propagar arte. A gente teve na Europa várias revistas, a El Víbora também, além da Metal Roland. Mas teve esse movimento assim das pessoas acharem que o quadrinho é uma mídia adulta, porque traz problemas, os problemas do dia a dia. E eu acho que não é só isso. Eu acho que o quadrinho nunca deixou de ser uma mídia mais infanto-juvenil, até pelas raízes. E eu acho que é por isso que as pessoas tendem a associar muito o quadrinho com o infanto-juvenil. Depois de todo esse preâmbulo, eu queria falar disso aqui. Mortadela e Salaminho, do Francisco Ibáñez, quadrinho lançado pela Figura, pelo selo novo da Figura, que é o selo Figurinha. Poxa, cara, é uma produção bem legal, aqui o selo aqui, Figurinha. Selo Figurinha. E eu acho que faz parte até da gente ver como que o quadrinho infanto-juvenil, ele não precisa ser o adultão que as pessoas querem às vezes pensar do jeito que tem que ser, para passar uma mensagem legal que possa pegar o público infantil, mas que o autor, conforme, como eu disse, forma de propagar suas ideias. Isso aconteceu com Tintin, com Asterix, com algumas obras de super-heróis também. Ele usa a mídia que está em sua mão para fazer uma obra para todos os públicos. Eu acho que o Mortadela e Salaminho, o Sulfato Atômico, é para isso. É um quadrinho da raiz do quadrinho para criança, mas que o adulto pode ler numa boa, porque o autor é um adulto. Ele não tem como esconder a voz dele. Então, eu acho que o Francisco Ibáñez faz muito bem. O Mortadela e Salaminho é uma dupla de espiões da tia, como que chama? Como que chama a tia mesmo? Vou pegar aqui na intro do Marcelo Naranjo, editor da JBC, do Confins do Universo HQ, né? Que é o Técnicos de Investigação Aeroterráquea. Essa é a tia. E ele começou a ser publicado, como eu disse, em antologia, algo que era bem comum, antologia infantil, e chegou todo esse caminho do preâmbulo que eu fiz de quadrinho. E esse quadrinho aqui, cara, ele é muito inventivo, ele é totalmente divertido, mas ele também não deixa de trazer uma profundidade, que mesmo assim, é profundo, não tem nada de profundo isso aqui, mas traz uma crítica que às vezes uma criança não vai pegar, vai só rir, vai se divertir, ou claramente a gente tem que valorizar também, as crianças podem entender, tendo um período de formação, de estudo, principalmente nesse período da Espanha, pós-franquismo. Então é bastante interessante a gente ver esses preâmbulos sendo formados. Então eu acho que nesse quadrinho aqui a gente tem várias críticas sendo mostradas. Acho que o principal aqui é muito ao militar. Aqui o Mortadela e Salaminho, eles têm que retomar uma invenção, que é esse sulfato atômico do título dos militares. Eles têm que evitar que ele seja usado em uma república que é dominada por uma ditadura. E simplesmente o sulfato atômico que ele faz, ele faz os insetos ficarem grandes
mas mesmo assim tem um perigo de ser usado como uma arma. E tudo é mostrado, o uso desse sulfato atômico é mostrado como o, o, o estado bélico, né, tenta ver algo que é totalmente inofensivo, porque eles pegam insetos no começo que são insetos totalmente inofensivos, que ficam atrapalhados mais pelo susto do que pelo que o inseto está fazendo. E é muito engraçado o jeito que tudo que eles falam isso. Eles mostram também muito do que uma ditadura mostrava da desconfiança, né? Que a ditadura tem de tudo. É muito tátil, muito hábil o Ibanez em fazer esse tipo de comparação. E mostra como quando começa a acontecer o diferente dentro do Estado, dois caras diferentes entrando lá, só fazendo atrapalhado, não fazendo nada demais, já começa o caos, né? Como o Estado que é formado pelos militares, eles já vêm com uma visão errada de tudo que é de fora, né? Tudo que não é do meio militar. E o caos começa a acontecer. E, poxa, é muito interessante. Até aqui, ó, mostra que dentro da ditadura tem o cidadão de bem, que tá lá com a favor de pegar as armas, a favor da ditadura que ele tá vivendo, a favor do líder dele. E trata isso de uma forma muito cômica, muito satirizada. A forma até que o ditador se mostra. Ele manda as pessoas fazerem tudo. Tem uma parte muito engraçada que ele fala assim, que o carro tem que sair. Ele fala assim, você tem que sair esse carro pra frente. Aí o carro tá na frente de uma parede. Aí o cara, mas tem que sair pra frente mesmo. Aí o cara tá com medo, tem que obedecer o ditador, joga o carro na parede, porque ele tem que obedecer as ordens certinho, né? Não tem espaço para raciocinar. Que as Forças Armadas, que tem todo mundo mandando fazer, eles não sabem fazer nada, totalmente perdidos. Essa aqui é muito engraçado, assim, o caos que gera dentro das Forças Armadas quando elas têm que agir, porque ninguém sabe o que tem que fazer na hora. E a solução que ele dá depois de tudo esse caos que gerou com essa busca dessa fórmula é um spoiler, acho que não é spoiler, é que tudo se resolve com uma votação direta, né? Então, por mais que acho que por mais que tenha muita gag, então, como eu mostrei, a sequência de páginas é muito simples. Isso aqui traz um comentário. Não tem que ser adultão, não tem que ter tiro, sangue. Tem que ter uma citação direta para ser algo inteligente, ou algo que vai te tocar, ou algo que vai te falar algo. Então os quadrinhos são sim uma mídia infanto-juvenil em essência. Não estou falando que só a produção, uma pessoa, um artista que pode estar vendo é infanto-juvenil, você decide para o seu público. É para todo mundo, lógico, mas também não é por essência uma mídia que tem que ser só para adultos. Eu acho que o quadrinho, por essência, é algo puro, imaginativo, que vai explorar ao máximo qualquer coisa que você não pode realizar. Por exemplo, um filme, principalmente num filme em live action, algo filmado, algo você pode realizar nas páginas com nanquim, tinta e desenho. Então é algo muito visual, algo que atrai seus olhos, que faz você perseguir rapidamente, e não tem nenhum problema em ver que o quadrinho sim foi pensado como algo mais infanto-juvenil. É mais isso que eu queria dizer
quadrinho. A gente tem que abrir a cabeça, não ficar bravo com algum tipo de fala e aceitar algumas coisas também, não ter vergonha disso. Quadrinho é coisa de criança. Abraço, siga nossas redes aí, Chumbrega Press. Dá like, siga o sininho aí. Eu pretendo fazer vídeos aqui de mais ou menos de 2 em 2 semanas. Vou começar a programar também algumas lives para ter pelo menos um vídeo toda semana, uma live toda semana. Obrigadão, abraço e tchau, tchau.